Olá, boa noite. Hoje nós vamos conversar com Walter Nieblas. Vamos falar sobre despertar de consciência. Oi? Olá. Oi, Walter. Agora sim. Walter, boa noite. Boa noite a todo mundo que está Boa noite. aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer muito a sua presença, viu? Nós vamos falar aqui sobre despertar de consciência. Eu vou deixar você se apresentar, Walter. Tudo bem, Elaine? Tudo ótimo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, tá? Obrigada a Mais nada. você. Nós vamos falar sobre despertar de consciência. O Walter é um grande mestre do assunto, professor, terapeuta, tem uma lista vasta de tanta coisa que esse homem faz e quantas pessoas despertam através do conhecimento que você passa pra gente. Eu sou uma dessas alunas que já fiz muitos cursos com o Walter e continuo fazendo. Sou uma grande admiradora do trabalho dele, então eu vou deixar ele falar um pouquinho dele. Então, tá bom. Eu também sou um grande admirador teu, pelo teu trabalho, pelo teu esforço, por tudo que você faz, pelos teus estudos, o quanto você se aprofunda nas coisas também, eu acho isso muito legal. Você realmente vai de cabeça em tudo, não deixa nada superficial, né? Isso eu acho que é muito interessante, é muito bom, porque assim a gente consegue passar para as pessoas, né? Esse Sim. conhecimento que a gente vai aprendendo, né? Então, assim, eu dou vários cursos, né? Para quem já fez alguns, curso de radiestesia, curso de círculo sistêmico, de photokirlian, de conexão com a consciência, né? Que é isso que nós vamos falar hoje também. Nós estamos preparando aí um curso mais rápido também de conexão com a consciência, mas mais voltado para terapeutas mesmo, para que eles possam usar também algumas terapias junto com outras, né? Fazer uma mistura, né? E trazendo essa coisa da conexão com a consciência mesmo, o quanto a gente pode agregar tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprende, né? Então, essa ligação também vai ser muito legal a gente fazer da cromoterapia com outras terapias. Então, eu estou sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa, sempre alterando alguma coisa, mexendo em alguma coisa, né? Mas o que interessa hoje é a gente trabalhar porque é como que eu entendo a questão da conexão com a consciência. É o primeiro passo. Primeiro a gente precisa se conectar, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. E não é só fazer, é realmente entender, é realmente sentir. E a conexão com a consciência é justamente isso, é você sentir, né? Você poder agregar nos teus conhecimentos, na tua vida, essa conexão com algo muito maior, algo que realmente vai te colocar no mundo das terapias, no mundo de tudo, das energias que nos rodeiam, né? Nosso mundo é mental e é um mundo energético. É um mundo de descoberta, né, Walter? Porque por muitas vezes a gente vive uma vida sem saber quem é esse mundo interior, né? Então é um mundo de descoberta, é uma viagem interior muito boa. Muito boa. E essa pandemia está fazendo a gente entrar fundo nesse interior. Para algumas pessoas, né? É o caminho, porque é o momento da gente se descobrir. É o momento da gente entrar dentro da gente e falar, peraí, é isso que eu tenho que cuidar em mim, é isso que eu tenho que tratar em mim. E a primeira coisa é você tratar realmente. Aliás, é você reconhecer. Que uma vez que você se reconhece, inclusive as sombras, aquilo que a gente não gosta que ninguém saiba, que ninguém veja, e todo mundo tem. Hoje eu falo isso com muita tranquilidade. Todos nós temos o escuro, todos nós temos algo que a gente esconde, Sim. né? E está na hora da gente trabalhar isso e poder pôr para fora de uma maneira tranquila, de maneira leve e trabalhada. Viver de uma forma verdadeira mesmo, né? Parar de ficar se escondendo, seja qual for a situação, parar de ficar se escondendo e se enxergar com tudo que a gente carrega, né? Tanto a nossa luz quanto a nossa sombra, faz parte. Tudo é um aprendizado, Isso. né? Helene, se nós somos uma obra divina, quem somos nós para esconder alguma coisa, né? Você acha que Deus ia fazer uma obra errada, Nem um mal pouco. feita? A gente que É não um acredita, trabalho. é muito louco, a gente que não acredita nisso, né? Que nós somos criatura do Criador. Pois é, então, né? Então, eu até evito falar essa coisa de reforma íntima, né? Quem somos nós para reformar uma obra divina, né? A gente pode se melhorar, isso sim. Mas fazer uma reforma, Eu falo que fazer uma faxina a gente está interior. reformando uma casa de Deus não é muito conveniente, O não. importante é fazer aquela faxina interior.
Reformar não, mas fazer uma bela Isso, faxina isso, interior. sim. Fazer uma faxina, sim. Porque a gente é. E a gente tem que aceitar quem a gente é. Porque a gente tem sempre muita coisa boa e muita coisa para ser trabalhada. Isso é o despertar da consciência, né? É a gente saber, e primeira coisa, reconhecer o que a gente tem que trabalhar. Porque se a gente não reconhece, a gente não trabalha. A gente só trabalha o que a gente conhece, né? E aí a gente se melhorar nesse aspecto do que a gente tem lá dentro, né? Que a gente chama de sombra, né? Que a gente tem de sombra. E quando a gente, Trabalhar essa sombra. quando a gente aprende a olhar para essa sombra sem muito receio, com muito desapego do nosso próprio ego, a gente encontra os nossos dons, né, Walter? A gente consegue conhecer que tudo aqui é uma missão, tudo é um aprendizado. Sim. E reconhecer, né? Reconhecer também os valores, não só a sombra. É natural termos sombra, mas Sim, com certeza. reconhecer os nossos dons, a gente se perde no caminho quando a vida fica corrida. Eu acredito que a pandemia não veio assim só para mostrar uma doença, ela veio também para a gente reconhecer, né? Que essa correria não deixava a gente se observar, observar os nossos próprios medos, né? Sim. E assim, para você, Elaine, para todo mundo que está assistindo, o quanto é difícil no começo, ou mesmo agora, né? A gente tem um limite de ficar sozinho com a gente mesmo. Sem, sem máscara, sem ficar arrumando coisas, né? É a gente lidar com a gente mesmo. O quanto isso é um treino, e o quanto é bom, difícil, mas é bom, né? É Porque você necessário, acaba, é necessário, é você acaba se necessário. aceitando como você é, né? Como você vive com você mesmo, né? Sem ter que mostrar nada para ninguém. É você com você mesmo. Então, é uma boa oportunidade da gente ir para dentro e É, se reconhecer. é que na vida Assim, o que tiver que alterar, o que você acha, é você mesmo, não é ninguém. O que você acredita que você precisa fazer uma mudança, melhorar, porque se a gente veio nessa encarnação, alguma missão a gente tem, alguma coisa a gente tem que melhorar. Não viemos aqui só passear, né? sim, Algum trabalho interno a gente tem. Reconhecer isso e trabalhar isso no teu limite, sem sofrimento, pouco a pouco. Pode demorar um mês, dois, um ano, não uma importa. vida. Mas você vai trabalhando. Você vai trabalhando, você sabe. Às vezes a coisa vai escapar e você vai ter uma conversa interna. Walter, outra vez você fez isso? Tudo bem, na próxima eu seguro. Não é? É, É assim que a é. gente vai melhorando dentro do nosso próprio limite, sem sofrimento, sem autocobrança. É só uma conversa interna mesmo. Puxa, deixei escapar de novo. Não consegui segurar dessa vez. Pode ser qualquer coisa, né? Não tem... Acredito que o exame de consciência que a gente pode fazer diariamente, reconhecendo também tudo o que acontece de bom, né? Porque por mais que hoje seja tempo de muita oração, de muita doença acontecendo, de muita frustração, né? A gente tem que fazer um exame de consciência de ver tudo que a gente tem no dia a dia que a gente pode ser grato. Uma palavra de amor com qualquer outra pessoa que você pode dar. Hoje em dia, por ser tão tecnológico o mundo, a gente fica muito desconectado do próximo, não é? Então, eu acho que, É, além de se reconhecer, é ter mais paciência com as pessoas que estão do nosso lado, é perceber que todos nós, dentro de cada um de nós, cada um está vivendo os seus fantasmas, cada um está acessando os seus medos, e provavelmente, e hoje em dia, é muito raro a gente encontrar uma pessoa que esteja equilibrada, né? Então, isso já quer dizer que a maioria das pessoas precisam de um pouco mais de atenção, um pouco mais de paciência, né, Walter? Porque o convívio é necessário no sim, com momento de certeza. hoje, né? Antes da gente começar a falar dos medos, eu acho que é importante, bom, tudo que a gente traz serve, né? E o que a gente escuta também, né? Tudo vai agregando, vai ajustando no que a gente sabe, o que a gente vai recebendo, e tal. Mas assim, o quanto é importante a gente ter em mente que a gente está isolado, mas a gente não precisa se isolar. Isso que nós estamos fazendo hoje é o que eu faço o dia inteiro, dar cursos e ligo para um, converso com outro. Eu estou isolado, mas sem me isolar. A gente pode, hoje a gente tem muita condição, né, de a gente poder estar conversando, estar fazendo cursos, estar ensinando, estar aprendendo. Então, o ficar ocioso é o que está
prejudicando o psicológico das pessoas hoje. É ficar realmente sem ação, né? E a gente não pode sair, mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar trancado dentro de um quarto, de uma gaveta, esperando a pandemia passar, né? Muita coisa. A gente pode assistir palestras. Eu não paro. Eu fico assistindo palestras de pessoas que eu gosto, pessoas que eu admiro. E tudo isso vai acrescentando muito na vida da gente. Nós como terapeutas, nós como pessoas, como pai, como filho, né? A gente vai melhorando muito e vai entendendo o momento de cada um. Isso aqui é importante, a gente crescer nesse sentido. A vida, né, está em constante movimento. Tá aí a natureza que prova isso, né? Então não tem como ficar ocioso. E se fica ocioso, vira uma água parada mesmo. Vira uma água parada emocionalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Então tem que estar em movimento. Tem que saber o que quer da vida. Tem que ter um propósito pro dia. Tem que entregar as preocupações. Sabe? Não ficar carregando coisas do passado. E viver um dia de cada vez. E reconhecer, que nem você falou, cada esforço que a gente muda, a gente reconhecer. Porque muitas vezes a gente reconhece o esforço do outro e não reconhece o nosso. Sim. Que é importante também. Se a gente não reconhecer, se a gente não se der valor, ninguém vai dar. Né? O valor é teu. Né? Outro dia eu estava escutando uma palestra, depois a gente entra no medo, mas é que essa conversa está legal. Estava escutando uma palestra a respeito da inveja, né? Que é um dos pecados capitais, na verdade, é um instinto, né? E a pessoa que está fazendo essa, é uma pessoa que admiro muito, a Márcia Marins, né? Ela dizia que o dinheiro é um papel, é uma energia, né? Ele não tem, aquele papel não tem valor, né? Ele não é de ouro, né? Ele é um papel, né? E quem põe valor naquilo somos nós. Se a gente não se dá valor, o dinheiro para a gente não tem valor. E a gente não conhece, a gente não reconhece o que a gente pode ter de bom com a energia do dinheiro. Porque se a gente não se valoriza, o dinheiro também não tem valor. Ele é uma energia também, né? É interessante. Então, essa energia tem que combinar a nossa energia com a energia do papel dinheiro. É interessante. Né? Porque aí sim ele tem valor. Se você não se valoriza, nada te satisfaz, nada é bom para você. Você pode ter milhões, mas o dinheiro não vai te trazer nada de bom. Entendeu? Então, quem dá valor para o dinheiro somos nós mesmos, a gente se valorizando. Quando você se valoriza, com pouco você faz muito. Você se sente merecedor, né? Quando você não se valoriza, você não se sente merecedor. Então, o dinheiro não vem. Então, por mais dinheiro que você tem, não vem. A coisa não flui, né? E tem que deixar fluir, né? Mas vamos falar um pouco dos aí? Vamos, já. Mas eu vou pegar a deixa. Peraí, deixa eu pegar a deixa disso que você falou. Você falou que é importante estar em movimento, que o tempo ocioso não deixa a gente fazer o que tem que ser feito nesse mundo de hoje, né? Você falou também que você busca bastante conhecimento, você também acrescenta bastante conhecimento na vida das pessoas. Então, eu acredito que a pandemia é isso. É esse tempo de se inovar, de buscar novos conhecimentos que façam mais sentido, sair daquela caixinha onde você vive no automático, onde você não se percebe, você não percebe o outro, você não percebe que tudo é uma união, né? Que é um contexto. Então, é se reinventar, fazer o movimento, por trabalhar em casa, por muitas pessoas estarem só se sentindo isolada, né? As pessoas muitas vezes saem de manhã para começar o teu trabalho, fazendo uma reunião, nem tira o pijama, vai assistir uma aula, nem tira o pijama. Como que você está pronto para a vida? Nem arruma a cama. Então, tipo, é o movimento que você faz, são pequenas coisas. São pequenas coisas no dia a dia que você mostra para o universo que você está pronto para ele, que ele vai te trazer o que você merece. A saúde, o dinheiro, tudo. Porque tudo é energia, Dani. Se você coloca a energia correta na coisa, flui. Não tem como. Agora, se você faz a coisa com uma energia baixa, que é isso que a gente vai falar da questão do medo, a questão da vibração baixa, né? Da frequência baixa e tudo mais. Se você faz isso, você vai adoecer, tua imunidade cai, uma série de coisas vai acontecer aí, que aí você vai culpar quem? Deus. Né? A pandemia, a pessoa que trouxe o vírus para dentro da sua casa, entendeu? A gente não sabe nem de onde vem, pode vir de uma carta que você recebe, não sei. E o vírus é bem interessante, porque ele traz a informação de quanto a gente estava fragilizado. Sim. O quanto a gente não é nada, né? Quanto a gente estava fragilizado. Todo mundo achando que estava forte, vivendo sua vida, acreditando que tinha o domínio do dia seguinte. De repente chegou o vírus e falou para você, vai usar máscara.
Por quê? Por conta É, de um vírus. é. Então, é E a importante. sua empresa não vai abrir por conta de um vírus. Se É, você, né, vai existir várias uma série. mudanças. Tudo isso tira a gente de uma zona de acomodação muito grande e faz a gente se questionar se a vida fazia já sentido ali. E principalmente mostra o quanto a gente não tem nada na mão. A gente não tem livre-arbítrio. Quem diria que viria essa pandemia e que ia acontecer o que aconteceu? E quantas empresas fecharam, quantas lojas baixaram as portas de um dia para o outro? Quem preveu isso? Quem que poderia prever isso? E aconteceu. Então, que controle a gente tem da vida? A gente tem que viver. A gente tinha a falsa ilusão de que tinha o controle. A Falsa gente ilusão de nunca que tinha teve controle. controle. O dia seguinte pertence a Deus. Pois é. A gente tem que se Então, melhorar a cada dia. não é? E se reinventar a cada dia, né? Então, é isso. Essa coisa de achar que está seguro, achar que tem controle, achar que tá tudo na mão dela, as decisões. Não está nada na mão da gente. Não existe livre-arbítrio. Existem escolhas que muitas vezes a gente faz erradas, essas escolhas. Isso não quer dizer que você não pode ir para o certo. Você sai fora do caminho, mas tem todo o direito de voltar e de refazer ou de se refazer, né? De observar, né? Mas De observar se o teu tempo é até aqui, daqui em diante você explode. Então, esse aqui tem que ter um instante antes. Se observar tem mesmo. Ah, eu que tive uma observar. ação que eu tirei de mim o meu pior. Então, o meu pior chega até ali, o meu limite. Eu vou não deixar chegar mais até aí. Sim. É isso aí, é essa vivência, é o aceitar isso e não se ter muita autocobrança ou se julgar demais. Não, a gente sempre tenta fazer o melhor e está sempre aprendendo. Nem sempre a gente acerta, né? Mas, como dizem, né, que não caiu uma folha que Deus não põe a mão para tirar, a gente tem que saber que tudo isso que a gente passa são aprendizados e que nada vai impedir que a gente siga em frente, Não tem de só alguma lado maneira. ruim, né? Não tem só um lado ruim em uma situação. Toda situação traz uma lição. Traz tudo, tem um lado bom e É tem um o lado mundo. ruim. Uma das leis herméticas é a lei da polaridade. Tudo tem dois polos. Tudo. Né? Se tem amor, tem ódio. Porque senão você não ia saber nem o que era o amor se você não tinha o ódio. Né? Então, tudo tem dois polos. Não adianta. Então, se você está passando por uma situação difícil, é porque tem um aprendizado para te levar para uma situação melhor. É assim que a gente tem que ir enfrentando todos os desafios. E tirar da mente da gente a palavra problema. É desafio. Desafio a gente gosta, problema ninguém gosta de. E é a mesma coisa. A gente vive desafios a cada dia, né? Assim, te conheço, você me conhece, e quando a gente pensou que a gente ia estar fazendo uma live assim, com essa tranquilidade que a gente está, Sim. fala sério, É um grande não é? desafio. Foi um grande desafio. A gente achou que era um problema, mas na Sim. verdade foi um desafio que a gente enfrentou. Né? E hoje nós estamos aqui conversando como se a gente tivesse só nós dois falando e tem um monte de gente escutando as besteiras que a gente está falando. Besteira não, traz bastante conhecimento, viu? Mas que legal que hoje em dia a gente tem essa oportunidade, tanto da gente estar aqui passando um pouco de conhecimento e receber conhecimento das outras pessoas. Tem bastante pessoas hoje trazendo informações que faz mais sentido pra gente. Sair um pouquinho da telinha da televisão e começar a buscar assuntos que fazem sentido, né? Sair mesmo daquele automático, até dos programas que assiste. Não, e só o fato da gente estar conversando aqui ao vivo, e pode ter 10, 15, 30, quantas pessoas estiverem ouvindo, a gente perde o medo até do julgamento. Porque críticas, algumas pessoas vão fazer, mas tudo bem, cada um tem a sua maneira de ver. E a gente hoje se expõe com muito mais facilidade. Porque a gente pode estar falando e estar sendo criticado, mas tudo bem, Faz parte né? também, né? Faz parte. Mas quando que a gente, né, se expunha dessa maneira de trazer um assunto, falar, e pode ser que alguma pessoa que é de uma outra religião, que não acredita nisso, naquilo, e venha com uma crítica pesada, porque isso a gente tem, né, para a gente estar trabalhando hoje muito ao vivo, a gente recebe críticas, né? E às vezes pessoas que não sabem nem fazer uma crítica de uma maneira mais leve, elas entram pesado, mas tudo bem, é ela, né? É ela, né? Não sou eu. É. Entendeu?
E a gente começar a aceitar. Infelizmente, a pessoa não entendeu o que eu quis dizer, ou ela não conseguiu passar o que ela tem como conhecimento, mas tudo bem. É que, de repente, na nossa fala não traz a expansão, mas de outra pessoa traga. E tá tudo certo. E aí tá tudo certo, entendeu? E aí a gente vai tocando. O que você falou da energia É isso. do dinheiro que é o peso que a gente põe, né? Para que tenha essa energia, também das situações, né? Por mais que nós estejamos vivendo situações difíceis, perdendo pessoas, ou conhecendo pessoas que perderam pessoas, fazer o possível para não colocar mais peso sobre o peso, né? Porque já vem com um certo pesar algumas situações que acontecem hoje. E se apegar numa luz, numa confiança, e acreditar que por mais que alguém esteja partindo, chegou sim a hora. Como você mesmo disse, não cai uma folha da árvore que Deus não queira. Então ninguém vai de véspera. Então, hoje mesmo eu fiquei sabendo que uma aluna minha que estava fazendo, né, acho que eu até contei para você, que estava fazendo um curso de radiestesia comigo, ela fez a passagem hoje de manhã, né? Eu fiquei muito chateado, porque era uma pessoa que já tinha feito vários cursos comigo. Aliás, todos os cursos que eu dou, faltava da radiestesia que ela estava fazendo, né? E eu estava pensando aqui, falei, puxa, que chato, fiquei chateado, tudo. Eu falei, mas olha, ela fez a passagem com muito mais conhecimento, porque ela fez curso de cromoterapia, radiestesia, quer dizer, ela agregou nessa encarnação dela conhecimentos da conexão com a consciência, né, de uma mudança interior e tudo mais. Então, realmente, ela foi para onde, né, é de direito, mas ela foi com uma bagagem. Com a consciência. E a gente é responsável às vezes, por dar essa bagagem para a pessoa também. Então, eu acabei, não que eu fiquei feliz, mas eu fiquei mais aliviado. Falei, poxa, ela fez essa passagem com um pouco mais de abertura da consciência. De repente, uma aceitação melhor até desse desencarne. Sim, né? sim. Isso me aliviou um pouquinho aqui, sabe? Essas notícias que a gente recebe, muitas vezes, um momento de vibração para que essa alma vá com um pouco mais de calma, né? Que ela possa ir sentindo aonde ela tem que chegar, mas com mais luz que a gente possa emanar, né? E não só ver o peso disso, né? Tentar elevar mais um pouco a vibração. Porque tem situações acontecendo que não tem como a gente dominar, né? Então, não se deixar abalar de uma forma que não acredita que tudo tem um propósito divino, né? Sim. Então, assim, dá um baque, mas na hora que você entra na expansão da consciência, você procura, e não é uma... Né? Muita gente diz, a espiritualidade, o espiritismo, o Kardec, alguma coisa tem um pretexto para tudo, tem uma explicação para tudo. Não é que tem uma explicação para tudo, é porque que nada é o acaso, as coisas acontecem quando tem que acontecer. Isso é expansão da consciência, isso não é religião, isso é expansão da consciência. Tudo acontece quando tem que acontecer, nada é por acaso. Então, se a gente entra nessa vibração, é chato. Pegou aqui? Pegou. Eu saber dessa aluna que desencarnou hoje. Mas quando eu entrei na minha consciência, que eu saí daquela coisa do... É apego, né? Na verdade, é um apego. Né? É um apego pela pessoa. Né? Agora que eu estou falando disso, é apego. Gostava de dar aula para ela, era uma pessoa divertida, uma pessoa que interagia bastante, né? Mas é apego, né? E, na verdade, quando caiu na consciência de que, puxa, ela fez cursos, a consciência dela já estava diferente. Então, até para ela fazer essa passagem, deve ter sido muito mais fácil, porque ela tinha já uma consciência do que era o desencarne, né? Que era uma passagem só e tudo mais. Aí me aliviou, eu fiquei melhor e acho que eu mandei uma luz para ela também. Vai, porque vai ser bom para você, entendeu? Com certeza, com certeza. Isso é como se você fizesse uma oração, né? Só que é uma energia que eu mandei para ela, de repente, de vai, né? Você tem uma bagagem legal, você vai poder trabalhar tudo isso. Por te encontrar, né? Não é? Então, eu fiquei mais aliviado, embora triste, mas mais aliviado com o que aconteceu. Aqui, Walter, nos comentários, o Fábio traz uma fala. Quando nos expomos, damos direito a quem critica a entender que precisa aprender e se colocar no lugar do outro e respeitar. É isso não. Aquilo que a gente estava falando de ter um pouco mais de paciência com as pessoas, né? Não só ficar na crítica. Que o Lauro, para quem não conhece, o Lauro é meu filho,
Antes eu ficava muito bravo com alguns comentários, mas assim, me desestruturava. Pai, é assim mesmo, as pessoas falam, as pessoas não entendem às vezes como eu falo, não sei o que e tal. E hoje realmente eu já estou nessa, mas isso me deixava muito bravo, sabe? Quando era uma resposta grosseira, sabe? Aquela coisa, não era para falar, olha, né? Olha por esse ponto de vista. Não, ele, né, ia com os dois pés no peito, assim, sabe? Nossa, aquilo me deixava muito irritado, muito chateado. Mas hoje eu já entendo, é o limite de cada um. A gente precisa entender. A gente não sabe qual foi a criação da pessoa, a gente não sabe quem foi o pai, a mãe, se teve pai ou mãe, se houve abuso, se houve brigas, agressões. Então, tudo isso é o que forma a pessoa, né? Quando eu dou o curso da conexão com a consciência, o primeiro slide é o que nós somos e quem somos nós. Parece que é a mesma coisa, né? Mas o que nós somos espírito, nós somos 7 corpos, nós somos uma série de coisas. Agora, quem nós somos é o que nós vivemos. E as escolhas, né? Os nossos desafios, nossos problemas, tudo que a gente passa na vida é quem a gente é. Agora, o que nós somos, todos nós somos iguais, somos 7 corpos, né? E vai desde a tríade superior ao corpo material, físico, que é só uma carcaça. Sim. Tudo pode ter dinheiro, pode ser bonito, feio, alto, baixo, gordo, magro, nós somos todos iguais. Isso iguala a todo mundo, né? A Tomate falou aqui, Ana Paula, pessoas feridas geralmente ferem pessoas. Pessoas feridas, isso realmente. Até que elas entrem dentro dela. Esse é o momento. Entra, né? Entra para dentro e se analisa, fala, por que eu sou tão agressiva? Por que eu sou tão intolerante? Né? E aí vai lembrar da ignorância do pai, da violência do pai, da mãe, não sei o quê. Fala, peraí, mas se eu tive essa experiência, por que eu tenho que ser igual? Sim. Porque referência é referência, ela pode ser positiva ou negativa. Não é porque um pai bebe que eu também vou beber. Se meu pai era bêbado, alcoólatra, não fala bêbado, né? Estamos no ar aqui, alcoólatra, né? Se meu pai era alcoólatra, eu não preciso ser alcoólatra. Eu tive a experiência do que é ser um filho de um alcoólatra. Então, eu não vou querer isso para o meu filho. Então, é uma referência positiva, quer dizer, que parece ser negativa, mas que para você vai ser positivo. Um resultado positivo, porque eu não quero dar para o meu filho o que meu pai deu para mim. Então, isso eu não quero, isso eu sei que eu não quero. Eu vou tentar ser muito melhor com o meu filho. Né? Então, se a agressividade vem por conta de pai ou de mãe, ou né, o que for, apanhei muito do meu pai, qualquer coisa assim, entra para dentro um pouquinho e fala, peraí, eu sofri tanto, por que eu tenho que fazer os outros sofrerem? Só porque eu sofri? Não, eu vou melhorar. Né? E é essas sombras que a gente tem que ir e falar, pera, às vezes você vai dar uma resposta ríspida, e aí você vai falar com você mesmo, Elaine, outra vez você vai dar essa resposta, outra vez você vai ser grossa, vai ser, né, ogra, né? Mas vai escapar. E aí você até ri, fala, pô, não consegui segurar dessa vez. A próxima vez eu consigo. A melhor é essa. É no teu limite, sem sofrimento. Mas é interessante, porque assim, às vezes as pessoas, você fala pra pessoa assim, que ela tá sendo grossa, que ela podia falar mais leve. E ela não acredita, porque o tom de voz dela já está acostumada com esse tom de voz. E é normal e é natural. Eu daria a dica de quando você estiver conversando, você gravar a sua voz. Coloca no teu celular para gravar, para você perceber o teu tom de voz. E tenta melhorar isso. Porque às vezes, que nem aqui o Fábio falou, difícil entender até se devemos falar ou escutar o outro. Tanto para falar quanto para escutar o outro, o coração tem que estar aberto. Né? Porque nem sempre a nossa forma de falar condiz com o que o outro está precisando receber. Às vezes a gente só tem que escutar. Entendeu? E não soltar um A, nada, só escutar, porque o que a pessoa precisa é falar. Então, aquilo às vezes, né, é um exercício, né? Você não falar nada, você não julgar, você não dar palpite, mas a pessoa não quer nada, ela quer simplesmente falar. Então, às vezes, a gente tem que exercitar só escutar, por mais que seja absurdo o que a pessoa está falando. Mas a gente tem que exercitar o escuta analítica, aquela escuta que você vai trabalhar. Às vezes, quando a pessoa tem um convívio com outra pessoa, ela já não está com uma energia tão boa. E até para escutar fica difícil, dou mais uma dica.
Pede para essa pessoa escrever no papel o que ela não quer mais na vida. E manda ela ler. É. Porque ela vai ler só uma vez e não vai mais fazer. E ela vai É. entender. Aí ela queima o papel, Queima, entrega para transmuta, Deus, faz um ritual. Mas as faz pessoas, ritual. ultimamente, têm que prestar atenção, porque várias vezes, provavelmente, vem pessoas reclamando, sem nem perceber que a vida é uma reclamação. É. Não, e assim, sabe, Elaine, a gente tem que a gente já vai entrar na questão da energia e da vibração. Quando uma pessoa ou fala alto com você ou com uma certa agressividade, a nossa tendência, porque é aquela coisa, né, que é uma das leis universais, né? Que você dá, você recebe de volta, né? Mas a gente que já estudou um pouco, já entende um pouco do que é energia, o que são ondas, o que é frequência e tudo mais, quando você recebe um impacto de um grito e você responde com muita tranquilidade, não precisa gritar, eu estou entendendo o que você está falando. Você corta aquilo. Agora, se a pessoa grita e você grita, Vira um ciclo, né? aí vira agressão. Aí Os vira dois viram agressão. donos da verdade. Mas se você corta aquela energia que você recebeu e você muito calmamente fala, eu entendo que você está nervosa, mas não precisa gritar. Eu estou entendendo o que você quer dizer, eu entendo o teu ponto de vista, mas vamos tentar, né, uma vibração bem mais baixa, porque senão daqui a pouco a gente está se pegando. E essa não é a intenção. Então você corta aquilo, né? Porque a tendência, o que você dá, você recebe. Né? É ação e reação, na mesma parar força. de reagir a tudo, né? Prestar É. atenção, parar de reagir a tudo. Você não Então, precisa estar o tempo todo em alerta, né? Sim, essa é a verdade. Porque essa coisa de estar em alerta é porque a gente está com a mesma situação do outro. A gente está com medo da agressão. A gente já espera uma agressão do outro. E aí, quando ela vem, você já rebate ela com força também. E aí fica aquela coisa que não resolve. Isso é expansão da consciência. É você ter esse entendimento, ter essa compreensão, sem julgamento, sem energia. Palavras sem energia. Palavras. E quando você coloca energia na palavra, o que a pessoa entende é a energia e não a palavra. Então você pode dizer amor. Se você gritar amor, gritar com ignorância, quer dizer, né? Uma certa agressividade, a pessoa vai entender a agressividade, não a palavra amor. Né? Então, não colocar energias. Eu falo para muitos pacientes meus, quando você tem que falar alguma coisa, fale sem energia. Inclusive, para essa pessoa que desencarnou hoje, ela estava num processo de separação, tinha que conversar com o marido, e eu falei para ela, converse. Mas não vá para se defender, nem para atacar. Converse. Converse com tranquilidade. Não saia da sua, né, da sua vibração. Né? Eu acredito que, independente de qualquer situação que a gente viva, todos nós estamos dando o nosso melhor. Até as pessoas que entram em desequilíbrio estão ali dando o seu melhor. E se a gente ficar... Você pensar, ela está te testando, né? Se a gente ficar No mínimo, ela está testando. Se a gente ficar reagindo a tudo, nunca a gente está acolhendo, a gente está sempre reagindo, né? Então, quando a gente começa a acolher, a entender, se essa pessoa está falando assim comigo, ela fala 10 vezes pior dentro dela com ela mesma. Sim. É uma autoagressão também, né? E assim, essa pessoa está tão ofendida com você e você não sabe por quê, essa agressão está nela, não está em você. Mas de alguma forma a pessoa que carrega isso, Walter, ela acredita que está machucando a outra pessoa. Olha o tamanho, a ilusão disso, né? Porque você carrega várias vezes, muitas vezes as pessoas carregam por uma vida, uma raiva de alguém, um ressentimento, e acredita que aquele alguém está sendo machucado por esse ressentimento que você está carregando. Que é o mal que muitas vezes trazem sintomas, né? E assim, a gente não sabe o que passa na cabeça de ninguém. Como é que você vai julgar o que o outro está pensando de você? Se a gente não sabe... Mal a gente... Tem o domínio sobre o que passa na nossa cabeça, né? Passa mais do outro, né? Que é mais difícil ainda. Gente, vamos falar um pouquinho do medo? Vamos, vou te chamar para o medo aqui. Da energia, do medo. Senão... Que nem você falou aí, né? A gente tem que prestar atenção à conversa interna, né? A gente tem muito medo. Tem medo de tudo. Medo do vírus, medo de sair de casa, medo daquilo outro. E o medo. Um monte. E esse medo que a gente carrega, muitas vezes,
a gente traz uma conversa interna tão destrutiva dentro da gente, e esse medo vai só ficando maior, né? Ele vai nos engolindo, Sim. de alguma forma. Engolindo. E é onde vai para os excessos, né? Na pandemia, a gente escuta, que a gente trata as pessoas, os excessos das pessoas, né? O que leva a tanta ansiedade. O medo é a raiz da ansiedade. Não adianta achar que você vai curar a tua ansiedade só meditando se você não trabalhar teus medos. É assim, o medo, ele não tem muita explicação, né? Porque tem gente que tem muito medo, gente que não tem medo nenhum, tem gente que, né? Então, não dá nem para a gente quantificar o medo, né? É muito, é pouco? O que é muito? O que é muito para você pode ser pouco para mim, né? A gente não tem como quantificar isso, porque a gente tem que respeitar o medo, né? E quando é a gente trabalhando, a gente tem que respeitar no outro. E quando é a gente trabalhando com a gente mesmo, é a gente olhar, né, de novo, olhar para dentro, para de onde vem esse medo? Por que tanto? Porque medo pode vir até de outras encarnações. Né? Eu, por exemplo, tenho muito medo de cobra. Sabe que eu não morri picado por cobra numa outra encarnação? Por que eu tenho tanto medo de cobra? Você nunca nem viu uma cobra. Né? Assim, eu nunca estive perto de uma cobra. Tem Por que medo, eu tenho tanto medo dela? tem medo que passa de pai e de mãe pra gente também. Não é? Então, a gente não sabe se isso vem de outras encarnações, né? Outro dia eu estava vendo uma questão, né, de dirigente que tem medo de altura. Pode ser que em outras encarnações vivia em precipício e tinha que tomar muito cuidado com as alturas para não cair, para não escorregar, por uma série de coisas. E de repente caiu, escorregou e morreu. E nessa encarnação ele continua com medo da altura, né? Então, não dá pra gente falar, que besteira você ter medo. Como assim besteira? Eu tenho, né? Aqui, Eu tenho. o Fábio falou que o medo, para algumas pessoas, o medo é o combustível para superar algo. Medo, combustível para superar algo. Seja mais claro, Fábio, Não sei. para a gente entender esse sentido. Eu Porque não eu acredito que o consigo. medo, ele bloqueia, ele não era um combustível. É. A não ser que ele está querendo dizer como se fosse um pretexto para não fazer algo. Aí pode Aí ele ser. não é o combustível, porque ele é um pretexto para te manter parado. Para não fazer Mas é o algo. que você quer. É o que você quer ficar. Você quer ficar parado, né? Então, assim, como que eu posso explicar? Por exemplo, a minha mãe tem 83 anos, ela tinha que fazer academia por causa do joelho e tal. Quando veio a pandemia, ela não pôde mais ir na academia, né? Aí eu perguntei para ela, você está indo sozinha, assim, em algum horário? Ela falou, não, eu já não gostava nem de ir, agora que a pandemia que eu não vou mesmo. Escutei isso de muitas pessoas. Então, agora que eu não vou, mas agora eu tenho uma desculpa para não ir. Agora eu não vou porque eu não posso. Antes eu ia obrigado, agora eu não vou porque eu não posso, entendeu? Então, é alguma coisa, a questão do medo de pegar, né, de ter contato com o vírus, me faz alimentar essa coisa porque eu não quero fazer academia. Eu não Sim, gosto. só precisava de uma desculpa. Só precisava de uma desculpa. Ela só me Achou, desculpa, entendeu? achou. E hoje tem muitas aulas Achei. online. Mantém você na desculpa ou não. Aqui o Fábio está dizendo. Eu ter medo de falar em público pode me fazer me preparar para superar o medo. Então você quer dizer que o teu medo fez você fazer o movimento de Sim, buscar que essa coragem. porque assim, sim, é o que a gente estava falando, tem pessoas que se acomodam, tem pessoas que falam, não, eu vou aprender a lidar com isso. E dentro do seu limite, nessa conversa interior, falar, por que esse medo? Eu estou preparado, eu sei o que eu estou falando, eu tenho conhecimento, por que esse medo? Primeiro, esse medo provavelmente vem alguma coisa de infância, ser muito reprimido, de repente por pai, por mãe, mais pelo pai, né, no caso, de não deixar a criança falar, não deixar a criança ter voz, na verdade. Aí quando a criança fica adulta, ela fica muito reprimida na questão de se expor, porque ela nunca se expôs. Ela nunca teve o direito de falar e de dar a opinião dela. Né? Então, uma das razões, às vezes, é essa, é ser muito reprimido, pai muito severo. Né? Isso pode acontecer. Mas também existe a questão de ser extrovertido, introvertido, a questão de personalidade também, né? Tem gente que nasceu para estar no palco, tem gente que nasceu para estar nos bastidores.
apoiando e fazendo o melhor dele nos bastidores, né? Mas tem gente que tem que estar na frente da cortina. E tudo bem. Tem que ter gente na frente e tem que ter gente atrás. É uma questão de se aceitar. Agora, isso não quer dizer que quem está atrás da cortina não pode se preparar para, em algum momento, estar na frente, quando ela precisar estar. Quando, por exemplo, ela trabalha numa empresa e o chefe pede para ela, olha, eu preciso que você exponha esse seu projeto para 15 pessoas. E a pessoa é daquela que gosta de ficar sentada na mesa fazendo o projeto e não de expor o projeto, né? Ela pode se preparar para fazer. Não vai ser fácil? Vai ser um desafio? Vai. Existe técnica para tudo. Sim. Ele vai ter que trazer uma técnica que faça com que ele vá na frente da cortina e saia de trás dela. Entendeu? Sim. Mas é uma questão de personalidade isso. A pessoa tem que aceitar, sou extrovertido, sou introvertido. Eu, por exemplo, a minha característica é de ser introvertido. Mentira. Mas eu trabalhei muito. Verdade. A minha característica é ser introvertido. Que legal. Mas eu trabalhei muito isso, entendeu? Não é assim, eu vou lá e falo. Hoje até que estou meio assim, estou meio sem vergonha, eu vou lá e falo mesmo, sabe? Mas no começo eu tinha que me preparar muito, eu tinha que ler muito. Coragem que chega, né? Quanto mais a gente se prepara, mais a gente tem coragem. Mas a gente, mas chegar na hora dá umas travadas, né? Tudo bem. Hoje eu venci. Então, é o que o Fábio está falando, a gente pode treinar. Tem técnica para tudo. E uma das técnicas é você falar, não, peraí, eu sou capaz. Eu vou me preparar, não tenho por quê ter medo, né? Então, não é que você fica completamente à vontade, mas você faz o que tem que fazer. Sim. Né? Até porque tudo que você apresenta pra gente, a gente está pronto para passar, né? A gente que acredita que não. Aqui o Rogério traz uma fala. Medo é uma sensação desagradável desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. Muitas vezes a gente carrega medos dentro da gente que a nossa imaginação cria, né? Que nem você falou. Às vezes a gente está com raiva de uma pessoa, a pessoa nem sabe que a gente está com raiva daquilo. Às vezes você cria um medo sobre uma situação com outra pessoa que nem... Não tem nem fundamento quando você para você observar, né? E assim é tudo, Elaine. A da raiva, por exemplo. Quem que sofre com a raiva? Quem tem raiva. O outro nem sabe o que você tem raiva dele. É você que sofre com isso. Por quê? Porque você não expõe, porque você não é capaz de, sem energia, falar para a pessoa, olha, eu não gosto quando fazem isso comigo. É uma coisa assim, de repente eu preciso até trabalhar isso em mim, mas eu não me sinto bem quando alguém fala isso para mim ou fala nesse tom de voz. Ok, eu falei. Sim. Né? E a pessoa pode falar, puta, desculpa, Walter, eu nem me toquei disso. E aí acabou a raiva, acabou tudo. Agora, se você não expõe o que você está sentindo sem energia, sem a energia da raiva, né? Se você não expõe, você vai morrer com aquela raiva. E sem perdoar é importante entender qual é a emoção que passa dentro da gente, né? Seja medo, seja raiva. E perceber se é real mesmo. Porque a gente cria histórias dentro da gente. A gente cria várias novelas dentro da gente. E a gente não percebe isso. Haja criatividade, né? Haja criatividade para tudo isso. Quem nós somos, né? Por que eu entendo coisas diferentes de você ou de outras pessoas? Porque para mim isso é ofensivo e para o outro não é. É porque é quem eu sou. Né? O que eu passei. Se eu passei bullying na infância, uma série de coisas que pode acontecer. Né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração com a gente mesmo. E parar de julgar o outro. E assim, Elaine, eu costumo falar isso em todos os corpos. Nunca é o outro, sempre é a gente. Ponto. Eu ponho ponto nisso aí. Ponto. Nunca. Põe um ponto. Nunca é o outro, é a gente. É você que se ofende, é você que fica com raiva, é você que entendeu dessa maneira, é você que não soube se expressar. É sempre a gente. Então, quando a gente traz pra gente, a gente resolve. Se você joga pro outro, fica ele eterno. Seja qual for a situação, olhe para ela percebendo que você atraiu a situação. Isso aí. Eu preciso fazer aqui um oi muito especial para minhas irmãs que estão aqui, que tá maravilhoso elas aqui, Heloísa, Ercília. Oi, irmãs da Elaine, que eu conheço também. Saudade de vocês, viu? Estamos pro sítio mais uma vez. Agora que acabar a pandemia, lá nós vamos pro sítio. Com certeza. Aqui a Isabela falando, a Isa falando, a gente viaja na maionese criando minhocas na cabeça. E não vai nascer nenhuma planta.
E as minhocas são suas, não é de ninguém. Você cria essas minhocas, estão tudo na tua cabeça, você que alimenta elas. Então não adianta pôr culpa no outro. Em nada, Elaine. Em separação, em briga, nunca é só o outro, né? Sempre tem a participação. Numa separação, é meio a meio. Não adianta culpar o outro. Aqui, Alguma razão teve para fazer, você não percebeu, qualquer coisa aconteceu. Mas nunca é só o outro. Ah, porque ele é sim, sem vergonha. Ah, porque ela é isso. não. Ah, porque... Tome as suas responsabilidades sobre as suas escolhas. Aqui, Com certeza. a Adriana está falando, muitas vezes o medo faz uma situação ter uma proporção maior do que de fato tem. É verdade, que eu falei que é o medo do medo. Você tem medo de pegar vírus, você tem É, medo, o medo vai só aumentando. E de acordo com o que as pessoas é. assistem, de acordo com as notícias que elas recebem de bombardeio hoje em dia, não tem como diminuir o medo. Não tem como diminuir o medo. Se você É. tem medo de pegar o vírus, você tem medo hoje do que tudo que está acontecendo. Se você passa o dia inteiro escutando notícias sobre isso, você vai ter mais medo disso. Então, mas é assim, é equilíbrio, né? Eu cito muito isso. Os orientais têm uma sabedoria milenar mesmo, né? Eles trazem tudo para o equilíbrio, né? A esquerda por cento, a direita por cento, agradece, né? Eles trazem tudo para o equilíbrio. Por quê? Porque assim, a gente fala, não fica escutando o noticiário porque é 3.600 mortes, bateu recorde novamente e tal. Isso traz medo, isso traz aquela sensação de que está acabando tudo, qualquer Desespero. coisa assim. Mas quando você traz para o equilíbrio, aquilo te dá uma referência que a coisa está feia. Não é para desprezar. Se você não escuta nada, você fala, sair para quê? Ai, que besteira, todo mundo de máscara, não sei o quê. Então, é trazer aquele exagero das notícias que ficam apurrinhando a gente, trazer para o equilíbrio e trazer o teu medo também para o equilíbrio. Espera aí. Se eu usar máscara, se tiver só 2, 3 pessoas, eu com máscara, álcool gel, chegando em casa eu tomo banho, não tem problema nem. Né? Então, é trazer para o equilíbrio. Mas é importante, porque esse exagero que a mídia está fazendo, e não é um exagero, é verdade, mas assim, isso assusta demais, né? Porque é real, né? Acontece. Traz para o equilíbrio isso daí, fala, putz, o negócio está feio. Eu tenho que realmente, a gente tem que levar em consideração muita coisa, que é o que está acontecendo. Muita gente acha que tudo isso é besteira, precisa. Não, E também tem, aquela coisa também de você trazer o teu medo para o equilíbrio e falar, não, até aqui eu posso. Então, o equilíbrio é a melhor coisa em tudo, né? A lei da polaridade, novamente. Tudo tem polaridade. Traz para o equilíbrio e segue. Né? É assim. A Alessandra perguntou aqui como acabar com o medo. Puxa vida, Alessandra, como acabar com o medo? Entrando na compreensão. É você com você mesmo, entrando na compreensão. É conversa interior, é trabalhar esse medo. Assim como, né, a gente falou de trabalhar as sombras, né? É trabalhar esses medos também. De onde vem isso? Por que tanto medo? Será que eu não consigo, aos poucos, ir melhorando essa situação? Sem querer, porque assim, ninguém, de um dia para o outro, perde o medo. Okay? Eu, por exemplo, né, vou pegar de exemplo, eu tenho muito medo de cobra. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse uma pessoa falar, olha, pega o rabo da cobra que eu seguro a cabeça. Né? Eu ia tremer, eu ia gelar, eu ia um monte de coisa, mas eu ia pegar. Agora, olha, com a outra mão, pega a cabeça da cobra, que ela não tem como virar, não sei o que, ela não vai te morder. Isso ainda não consigo, não. Né? Mas eu já peguei no rabo da cobra, entendeu? Eu já olhei, porque eu não gosto nem de ver foto de cobra, quanto mais pegar numa cobra. Né? Mas assim, eu sou tão assim que eu gosto de andar no mato, fazer trilha. Eu nunca vi uma cobra. Todo mundo que vai comigo já viu cobra. Eu não vi, porque eu não olho. Eu não quero. Então eu deleto esse ser cobra da minha vida. Entendeu? Mas se eu tiver que lidar com uma cobra, com paciência eu consigo. Eu tenho certeza. É que eu não preciso. Para que eu vou mexer numa cobra? Se precisar Eu não enfrentar, a preciso. gente consegue. Consegue. Com um jeito, com uma pessoa que conhece, que me orienta e tudo mais, a gente vai indo. Né? E vai perdendo. Então, não brigue com o medo. Lide com Faça ele. amizade com ele. Lide com Faça ele. amizade com ele. Faça amizade. Fala, olha, eu não consigo ir numa varanda de um prédio do 15º andar.
eu vou no primeiro, né, e vejo como que é, depois eu vou no segundo, depois eu vou no terceiro, até chegar no 10º, né? Então não briga, faça amizade, namore com esse medo e vai trabalhando, ele vai entendendo de onde vem esse medo, né? Aos poucos. Porque muitas vezes o medo não Porque é de hoje, senão... né? O medo vem de muito tempo lá Não, atrás. o que a gente falou, pode ter até de outras encarnações, O entendeu? Então, que nem a gente falou aqui, que o Fábio falou, às vezes o medo, ele faz com que você se reinvente, que você se prepare, sim. né? Se prepare para É. enfrentar, né? Então, mas assim, é que tem pessoas que existe um distúrbio psicológico, né? Pessoas que não saem na rua por medo. Aí é outra questão, não é um medo, né, como eu tenho de cofre. É Uhum. um medo, uma fobia de sair na rua, fobia de pessoas, né? Aí é tratamento, é psicológico, com psicólogos, é com terapeutas, né? De repente fazendo um círculo sistêmico, né? Você vai trabalhar esse medo É com que terapias, outras terapias qualquer, para com algumas, psicólogos, para algumas para pessoas trabalhar essa questão do sozinho fica medo, né? difícil. Existe vários, Sozinho fica difícil, mas de repente, usando algumas terapias, você consegue entender que, né, por exemplo, no círculo sistêmico, que criatura é essa que me traz tanto medo? É uhum. insegurança, né? O que é que me traz tanto medo? É a minha infância, é algo que aconteceu, sei, né? E a gente começar a trabalhar isso, né? Mas dá. Chegar na raiz, É, né? E é, não, é, poder é não deixar o transmutar. medo bloquear, né? É não deixar o medo bloquear, é olhar ele de frente e falar, peraí, eu sei que você está aí, eu estou aqui, vamos conversar um pouquinho. Vamos ver como é que eu consigo trazer para o equilíbrio esse medo, né? Como eu falei, eu não consigo no 15º andar, mas de repente até o 7º eu vou. Então eu vou até o 7º. Já estou trabalhando assim. Eu não consigo sair na rua por algum problema psicológico, né? Sei lá, que pode ter acontecido. Mas será que eu consigo ir na janela? Será que eu consigo ir na varanda da casa? Será que eu consigo ir até o portão? Eu tentei fazer isso já alguma vez ou não? Né? E se testando. Putz, olha, eu desci o primeiro degrau. Aqui eu bloqueei. Ok, amanhã eu tento mais um. É não se acomodar, entendeu? Aí você sempre ir trabalhando essa situação. Aqui o Glauco fala, se você é tratado, se não é tratado o medo, pode se transformar em transtorno de ansiedade, sem contar que pode se agravar cada vez mais, nos sufocando em meio às nossas emoções. Sim, sim. E parar É por isso que eu falei de terapias, mas assim, psicólogo, e às vezes até psiquiatra. é porque Né? muitas Eu não vezes paro só, a né? gente não foi criado para lidar com os medos, alguns medos. Até porque a gente não Sim. mostrava esses medos. Então, com o passar do tempo, na vida, quando chega na vida adulta, a ansiedade se faz enraizada por tantas emoções e medos que a gente vai criando e vai levando. Então, quando chega nesse estado onde as emoções traz tanta ansiedade que você não consegue estar no estado presente, procurar ajuda com terapia, existe várias formas de ajuda. Só de você parar, fechar seus olhos e respirar profundamente, pedir para aquilo que você acredita que se for Deus, que seja o que for, colocar a mão no seu coração e falar: eu aceito a sua ajuda, eu me entrego e eu prometo que a partir de agora eu vou fazer de tudo para superar isto. Porque se chegou esse medo para você, é porque você tem que superar. E- Sim. É um desafio. É um desafio que você vai ter que enfrentar. E assim, Helene, eu não sei como é que as pessoas veem isso. É o que eu estou falando. Às vezes a gente se expõe assim, como terapeuta, eu não sou contra remédios anti-ansiolítico, antidepressivo, nada disso. Porque eu acho que para a gente tratar uma pessoa em surto é quase que impossível. Uhum, É muito difícil. uhum. Quando ela está no surto. Então, eu acho que se a pessoa está numa depressão grave, ou está numa ansiedade assim, que ela, né, está explodindo, eu sou a favor de tomar um ansiolítico, um antidepressivo, lógico, acompanhar, né, por um psiquiatra, tudo direitinho e tal, e começar a fazer terapias, para começar a minimizar o problema, e aí fazer o psiquiatra fazer o desmame do remédio. Mas Sim. querer tratar uma pessoa que está numa depressão profunda, você querer tratar como terapia, só, eu realmente acho que é muito, porque a pessoa não está nem aceitando, ela não está nem ouvindo o que você está falando. Sim, sim.
tem que se equilibrar um pouquinho, nem que seja com algum princípio ativo de remédio, qualquer coisa assim. E aí você começar um tratamento e o psiquiatra, vendo a melhora dessa pessoa, vai difamando desse remédio. Sim. Aí, sim. Então, eu acho que tem casos, lógico, de ansiedade, de fobias, uma série de coisas que tem que ser tratado, não adianta. Sim. Né? Walter. É fobia, é psicológico, não adianta. A pessoa não consegue sair de casa, não consegue pegar um ônibus, não consegue ficar com muita gente. Você vai fazer o quê? Da onde veio isso? Aqui. Sim, tudo está na mente, né? Tudo está na mente. O mundo é mental, né? A gente tem que dar tchau já, Walter. Deu 1 hora. Ah, ixi, que rápido que passou. Né? Eu Só quero... marcar outras. Né? Quarta-feira que vem, se você tiver disposição, seria muito gratificante ter você aqui. Vou dar uma olhada na gente aí. Tá? A gente fala sobre isso. Muito então, obrigada. Tá bom. Aí a gente continua. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Eu agradeço o teu convite, agradeço a tua presença na minha vida. Existe muito amor aqui nessa relação. Muito obrigado. É verdade. Muita admiração, né, Walter? Eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer Deus ter colocado você na minha vida e a gente criar essa parceria, né? E essa amizade tão maravilhosa. Eu agradeço a todos que tiveram. E acabar logo essa pandemia para a gente começar de novo, tudo, né? Esse despertar de consciência. Né? Walter. De consciência que a gente faz aqui em casa. Muito obrigada. Eu agradeço a todos que estiveram aqui. Essa live vai ficar gravada. Se você acredita que é importante as pessoas entenderem um pouquinho disso que a gente falou, só compartilhar, dar um curtir. Eu agradeço infinitamente cada um que dedicou o seu tempo aqui, trouxe informações, trouxeram perguntas e participaram. Legal. Agradeço também a todos por escutar. Estamos aí para o que vocês precisarem. Vocês têm o contato da Elaine. A Elaine tem meu contato. Se quiser colocar meu contato aí também, pode colocar, pode passar. Do Sama Terapias, né? É o meu espaço, né? O espaço Sama Terapias. E se vocês precisarem, entra no site e podem entrar em contato que a gente conversa aí para várias situações aí da vida. Tá bom? Obrigada. Elaine, muito obrigado. Tá? Beijo. Pela oportunidade. Tchau. 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 Até mais. Tchau.